Agora, quando a gente fala de inspiração, a gente ouve muitas pessoas tendo algumas ideias diferentes sobre inspiração. E uma que é muito comum no meio mais geral, de forma mais leiga pelo menos, é a ideia de que a inspiração ela envolveu Deus falando audivelmente ali nos ouvidos dos profetas e os profetas indo lá e anotando assim com pressa para não esquecer nenhuma palavra. Ou então como se os profetas tivessem entrado em um transe e aí tivessem sido possuídos ali pelo Espírito e não fossem mais eles escrevendo, mas o Espírito usando a mão deles, algo assim. A minha pergunta é, o que o Introdução Geral à Bíblia nos diz sobre a inspiração bíblica? Foi algo semelhante a essas duas coisas ou algo diferente? É interessante que há dois extremos aí quando se pensa na inspiração, na infalibilidade, inclusive dos textos bíblicos. Há duas posições extremas aí. Uns dizem que o método da inspiração, né, a forma como Deus se revelou na inspiração aos autores, foi por ditado mecânico, absolutamente mecânico. Poderíamos quase que dizer, né, do que em outro âmbito espiritual é chamado de psicografia, né? Há também outros que consideram que é um ditado verbal, sim, mas não tão mecânico. E há outros ainda que dizem, não, Deus se revelou por meio dos seres humanos falhos e inclusive isso acaba significando que há certos erros na Bíblia, no mínimo erros factuais, mas em essência os conceitos não estão errados, então Deus poderia ter se revelado dessa forma. E é preciso buscar um equilíbrio. Deus se revelou sim, verbalmente. Eu creio que as palavras que estão na Bíblia, e é o que eu entendo o autor dizendo, eu concordo com ele, as palavras que estão na Bíblia são inspiradas, estão na sequência que Deus as queria, em frases formuladas, porque sem formação de frase não há sentido em palavras. Elas soltas, elas perdem grande parte do seu sentido. Então, na formulação que elas estão na Bíblia, são de fato inspiradas, mas Deus, na sua sabedoria, no seu poder, sabe como e consegue e pode usar as características individuais de cada autor. Nós vemos estilos tão diferentes, e vemos estilos belíssimos e diferentes entre si dos diversos autores da Bíblia. E aí Deus usou isso, esse aspecto pessoal, para isso fazer parte da maneira de ele inspirar os autores e fazê-los registrar a sua palavra. O autor diz aqui na página 50, no que diz respeito, você perguntou de como foi isso, né? No que diz respeito ao modus operandi da inspiração, é preciso buscar um equilíbrio entre os dois extremos, do ditado divino e da falibilidade humana. Esse equilíbrio precisa garantir o produto final, as palavras da Bíblia, e ainda preservar a liberdade e a humanidade dos autores. Então, esse equilíbrio a gente tem que enxergar nesse processo de inspiração por parte de Deus dos autores bíblicos. Então, até no processo de inspiração tem uma questão de equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. A gente poderia colocar assim? É a participação do homem, né? Não vamos entrar na questão agora, né, do determinismo aí, do que é vontade de Deus e que o ser humano não tem. Tem gente que de alguma forma afirma isso, né? Não tem muita escolha, mas eu creio sim que há essa autoridade e soberania de Deus e que ele faz uso das capacidades e permite ao ser humano participar disso. Agora, o que sai registrado de palavra de Deus nas Escrituras, obviamente, é exatamente o que Deus tinha em mente. Sim. Então, ainda que os homens escreveram o que eles, de acordo com seus estilos, de acordo com seus conhecimentos, eles escreveram aquilo que Deus queria que eles escrevessem.